O número errado, que continuou me ligando todos os dias às 18h. O toque das 6 e o engano que virou destino. A solidão de uma cidade grande como Porto Alegre tem um som muito específico. É o barulho dos pneus no asfalto molhado da Ipiranga, o apito distante do trem e o silêncio pesado de um apartamento no 12º andar que parece grande, demais para uma pessoa só. Eu tinha acabado de passar por um término que levou embora não só os meus planos, mas a minha vontade de atender o telefone. O aparelho virara uma extensão de uma dor que eu não queria tocar. Mas na segunda-feira de uma semana cinzenta, exatamente às 18h, o meu celular vibrou sobre a mesa de madeira da cozinha, interrompendo o meu ritual de passar o café. O número era desconhecido, um DDD diferente, lá do interior de Minas Gerais. Eu não atendi. Achei que fosse telemarketing ou algum erro sistêmico que logo se corrigiria. O problema é que, na terça-feira, no mesmo horário, enquanto o sol se escondia atrás dos prédios, o telefone tocou de novo. O mesmo número. A mesma insistência rítmica. Na quarta-feira, a curiosidade venceu o cansaço. Quando o relógio do micro-ondas marcou 18h e o primeiro toque ecoou, eu deslizei o dedo pela tela fria. Alô? Eu disse com uma voz que denunciava que eu não falava com ninguém há horas. Do outro lado, houve um silêncio breve, seguido por um suspiro profundo. Oi, Bento. Você demorou a atender hoje, filho. Eu só queria saber se você conseguiu consertar o vazamento da pia que a gente conversou. A voz era de uma mulher de idade, uma voz doce, com aquele sotaque mineiro que parece que está sempre te oferecendo um pedaço de queijo e um abraço. Eu senti um aperto no peito. A senhora me desculpe, eu respondi, tentando ser o mais gentil possível. Mas eu acho que a senhora ligou para o número errado. Aqui não é o Bento. Houve uma pausa longa. Ah, meu Deus, me perdoe, moço. Eu devo ter me confundido com esses botões tão pequenos. Boa noite para você. Eu achei que o assunto estivesse encerrado, mas na quinta-feira, às 18h em ponto, o celular vibrou novamente. Era ela. Atendi rindo, achando que ela tinha se atrapalhado de novo. Dona, é o moço de ontem. A senhora ainda está ligando para o número errado. Ela soltou uma risadinha sem jeito. Ah, moço, me desculpe de novo. É que o número do meu Bento termina em 42 e o seu é 43. Minha vista não ajuda mais. Mas já que atendeu, como está o tempo aí embaixo no sul? Aqui em Ouro Preto está uma neblina que a gente não enxerga um palmo. E assim, sem que eu percebesse, passamos 10 minutos conversando sobre o clima, sobre o preço do pão e sobre como as tardes de outono ficam melancólicas quando a gente não tem com quem dividir um bule de café. Ela se chamava Dona Mercedes. O que começou como um erro de descagem tornou-se a única coisa constante na minha rotina desmoronada. Todos os dias, às 18h, eu interrompia o que estivesse fazendo para esperar a ligação daquela senhora que morava em uma ladeira de pedras do outro lado do país. Mercedes me contava histórias da sua juventude, dos bailes na praça e do marido que partira há anos, deixando-a com uma casa cheia de vasos de samambaia e um filho, o tal Bento, que trabalhava demais e ligava de menos. Eu, em troca, contava a ela sobre o meu trabalho com design, sobre o frio que fazia o vento minuano uivar nas frestas da janela e, eventualmente, sobre o buraco que o fim do meu namoro deixara. O coração é terra que ninguém pisa, meu filho. Ela me disse um dia. Mas se a gente não abrir a porteira, nada de novo floresce. Um mês depois, a voz no telefone mudou. Não era mais o timbre aveludado de Mercedes, mas uma voz feminina, jovem, clara e carregada de uma preocupação que me fez gelar o sangue. Alô? É o senhor que tem falado com a minha avó todos os dias? Meu coração deu um salto. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa com a dona Mercedes? A moça suspirou e eu pude ouvir o barulho de um hospital ao fundo. Ela teve um susto com a pressão e está em observação. Ela não parava de pedir o celular para ligar para o moço do sul às 6h. Eu achei que ela estivesse delirando, até ver o seu número no histórico de chamadas dela todos os dias. A moça se chamava Clara. Ela era a neta que Mercedes tanto elogiara, a arquiteta que tinha os mesmos olhos do avô e que cuidava da avó com uma devoção que eu achava que só existia em livros. Conversamos por quase 1 hora naquela primeira noite. Clara me agradeceu por ter tido a paciência de ouvir as histórias da avó dela, por não ter sido rude e por ter preenchido o vazio das 18h que o Bento, o filho de verdade, ignorava. Nos dias que se seguiram, a ligação das 18h não era mais um erro de Dona Mercedes, mas um combinado entre eu e Clara.
Eu ligava para saber da saúde da avó e acabávamos falando sobre a vida, sobre música, sobre como o destino gosta de pregar peças usando números trocados. A voz da Clara tinha um ritmo que me acalmava, um tom que parecia preencher as lacunas do meu apartamento em Porto Alegre. Eu me vi esperando o toque do telefone não mais por caridade ou curiosidade, mas por uma necessidade visceral de ouvir o riso dela. Quando Dona Mercedes recebeu alta e voltou para sua casa em Ouro Preto, ela mesma me ligou, com a voz ainda fraca, mas vitoriosa. Vi que você e a minha neta andaram de prosa, hein? Eu sou velha, mas não sou boba. Acertei o número por querer depois da terceira vez, só para ver se você era o rapaz bom que eu imaginava. Eu ri, sentindo um calor subir pelo pescoço. O número errado nunca fora um erro de visão, mas um plano arquitetado por uma mulher que sabia que a solidão só se cura com encontros improváveis. Clara pegou o telefone logo em seguida. Minha avó é uma casamenteira perigosa, ela brincou. Mas ela insiste que você precisa vir conhecer as ladeiras de Minas antes que o inverno acabe. Naquele momento, eu olhei para a minha mala em cima do armário. Olhei para a passagem que eu estava prestes a comprar no site de uma companhia aérea. O medo de me machucar de novo ainda estava lá, mas o toque das 18 horas tinha me ensinado que a vida acontece nos desvios. Eu não sabia se daria certo, se o encontro físico teria a mesma magia das vozes no fio telefônico, mas eu sabia que não podia deixar aquela porteira fechada. Eu chego na sexta-feira às 18 horas, eu respondi. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio do meu apartamento não parecia mais pesado. Parecia apenas uma página em branco, esperando para ser escrita com o sotaque doce de Minas e o calor de um café que não seria tomado sozinho. Edit 1. Para quem perguntou, eu já comprei a passagem. Vou desembarcar em Confins e pegar um ônibus direto para Ouro Preto. Dona Mercedes prometeu pão de queijo recheado e Clara disse que vai me esperar na rodoviária. Edit 2. Sim, o Bento descobriu a história e ficou morrendo de ciúmes, mas acabou ligando para a mãe dele e pedindo desculpas pela ausência. Parece que o número errado consertou mais de um coração. Edit 3. Eu estou escrevendo isso enquanto arrumo as roupas de frio. O sul vai ficar para trás por uns dias, e eu nunca estive tão nervoso e feliz ao mesmo tempo. Quem diria que um 43 no lugar de um 42 mudaria tudo? O desembarque na neblina e o rosto que o telefone não revelou. O aeroporto de Confins parecia uma imensidão de vidro e metal gelado, um contraste violento com o calor que eu deixara em Porto Alegre. Mas à medida que o ônibus serpenteava pelas rodovias em direção às montanhas, o cenário mudava para tons de verde profundo e ocre. Eu estava sentado na poltrona 12, com a testa encostada no vidro, sentindo o frio das Minas Gerais começar a abraçar a lataria do veículo. Meu coração, no entanto, batia num ritmo que nenhuma temperatura externa conseguiria resfriar. Eu levava comigo apenas uma mala pequena e uma ansiedade que não caberia nem num baú de carregar mudança. O trajeto até Ouro Preto durou o tempo exato para que eu repassasse 1000 vezes cada palavra que Clara me dissera ao telefone. Eu tentava projetar a imagem dela, o tom da risada, o jeito que ela falava uai, com uma delicadeza que parecia música, e o modo como ela descrevia o cheiro do café da Dona Mercedes. Quando o ônibus finalmente contornou a última curva e as torres das igrejas barrocas surgiram contra o céu cor de chumbo, eu soube que não havia mais volta para o homem solitário que eu fora até ontem. A rodoviária de Ouro Preto é um lugar pequeno, cercado por ladeiras que desafiam a gravidade e o fôlego de qualquer visitante. Desci os degraus do ônibus sentindo o ar rarefeito e o perfume de lenha queimada que pairava sobre a cidade. O relógio da torre central marcou exatamente 18 horas, e o som dos sinos de bronze ecoou pelas pedras de sabão, criando uma sinfonia que parecia celebrar a minha chegada. Olhei ao redor, procurando por alguém que se parecesse com a voz que me guiara durante semanas. Havia turistas com mochilas, estudantes da Universidade Federal e moradores locais agasalhados contra o vento cortante da noite. Foi então que a vi. Ela estava encostada num pilar de concreto, usando um cachecol de lã vermelha e segurando um celular antigo, o celular da Dona Mercedes, entre as mãos enluvadas. Ela não precisou dizer nada. O modo como ela me olhou, com uma mistura de timidez e reconhecimento imediato, foi o alô mais bonito que já recebi. Caminhei em sua direção, sentindo que o peso de todas as decepções passadas tinha ficado para trás, em algum lugar na pista de decolagem de Porto Alegre. Quando parei à sua frente, o silêncio entre nós não foi constrangedor.
Foi a continuação daquelas pausas que fazíamos no telefone enquanto esperávamos o fôlego voltar. Você é mais alto do que o som da sua voz, ela disse, soltando um sorriso que iluminou a penumbra da rodoviária. Eu ri, sentindo um alívio que quase me fez perder o equilíbrio. E você tem exatamente o rosto de quem sabe consertar corações por engano, respondi. Ela deu um passo à frente e me abraçou. Não foi um abraço de estranhos, mas um reencontro de duas pessoas que tinham se buscado em frequências erradas até que o destino decidisse ajustar a sintonia. O cheiro de lavanda e de frio que vinha dela selou o pacto que começara com um dígito trocado. Subimos a ladeira em direção à casa de Dona Mercedes no carro pequeno da Clara, um trajeto feito de solavancos nas pedras irregulares e de conversas rápidas que tentavam preencher o vazio físico de tantos dias. Ouro Preto à noite é um labirinto de luzes amareladas e sombras que contam histórias de séculos. Mas eu só conseguia olhar para o perfil da Clara enquanto ela dirigia com uma habilidade que só quem cresceu naquelas montanhas possui. Ela me contou que a avó passara a tarde inteira na cozinha, preparando um banquete de boas-vindas que poderia alimentar um exército, ou pelo menos um rapaz do sul que chegava com fome de mundo. Eu sentia que estava entrando num sonho, num roteiro de cinema que Deus escrevera com uma caligrafia torta para que eu pudesse entender a beleza do improviso. Ao chegarmos na casa, uma construção antiga com janelas de madeira pintadas de azul, a porta se abriu antes mesmo de descermos do carro. Dona Mercedes estava lá, com seu avental de flores e um sorriso que ocupava o rosto inteiro, revelando cada ruga de sabedoria que a vida lhe dera. Ela não esperou as formalidades. Vem cá, meu filho do sul. Deixa eu ver se você é de verdade ou se é invenção dessa tecnologia moderna, ela exclamou, puxando-me para um abraço que cheirava a polvilho e afeto puro. Entrei na casa e senti o calor do fogão a lenha que estalava na cozinha, um contraste perfeito com a neblina que agora lambia os vidros das janelas. A mesa estava posta com broas de milho, queijo canastra, geleias caseiras e, claro, o café preto fumegante que fora o ponto de partida de tudo. Sentamos os três ao redor da mesa de madeira escura e a conversa fluiu com uma naturalidade que assustaria qualquer cientista social. Dona Mercedes era a maestrina daquele encontro, fazendo perguntas sobre a minha família, sobre o meu trabalho e, entre um gole e outro, lançando olhares cúmplices para Clara. Eu percebi, através do vapor da xícara, que aquela senhora não tinha errado o número apenas uma ou duas vezes. Ela vira na minha voz, naquela primeira segunda-feira, a mesma solidão que ela detectara no silêncio da neta. Ela fora o cupido de uma era digital que usou a ferramenta mais analógica possível, a persistência de uma mãe que não aceitava o vazio. O número errado fora a maior mentira e a maior verdade da vida dela, e eu era imensamente grato por cada erro de digitação que ela cometera. A noite avançou, enquanto Clara e eu trocávamos olhares que diziam muito mais do que os 10 minutos diários permitiam. Havia uma eletricidade nova no ar, uma descoberta mútua que ia além das palavras. Quando Dona Mercedes finalmente se recolheu, dizendo que velho precisa de cama para o corpo não reclamar, ficamos apenas nós dois na cozinha, sob a luz fraca de uma luminária de ferro. O som da lenha queimando era o único ruído. Clara se aproximou de mim, e a distância que antes era de 1.700 quilômetros agora era de apenas alguns centímetros. Eu tive medo de você não vir, ela sussurrou, tocando a ponta dos meus dedos com os dela. E eu tive medo de que o encanto quebrasse quando a gente se visse, confessei. Ela sorriu, puxando-me para mais perto. O encanto não quebra quando ele é feito de verdade, Bento. Ou melhor, rapaz do sul. Naquela primeira noite em Ouro Preto, eu não dormi muito. Fiquei olhando pela janela do quarto de hóspedes para as luzes da igreja de São Francisco de Assis, sentindo que a vida tinha me dado uma segunda chance de ser feliz. A neblina lá fora era densa, escondendo as ladeiras e os perigos, mas aqui dentro, no calor daquela casa e na memória do toque da Clara, tudo estava claro como um dia de sol no Pampa. O erro de Dona Mercedes tinha me trazido para um lugar onde eu não precisava mais de filtros ou de desculpas para ser quem eu era. Eu estava em Minas, estava apaixonado, e pela primeira vez em anos eu não queria que o relógio marcasse as 18 horas para a ligação chegar. Eu queria que o tempo parasse para que aquele momento durasse para sempre. Edite 1. Galera, a Clara é ainda mais linda pessoalmente. Ela tem uma pinta perto do olho que eu nunca conseguiria imaginar só pela voz. E o queijo canastra é de outro planeta. Edite 2. Muita gente perguntando sobre o clima.
Está fazendo uns 12 graus aqui em Ouro Preto, mas o calor humano da Dona Mercedes compensa qualquer frio. Ela já está planejando o café da manhã com pão de queijo quentinho. Edite 3. Eu ainda não acredito que estou aqui. Olho para o celular e vejo o histórico de chamadas e começo a rir sozinho. Se eu não tivesse atendido naquela quarta-feira, estaria agora jantando um sanduíche triste em frente à TV em Porto Alegre. O segredo guardado no oratório e o primeiro café sob o sol de Ouro Preto. O primeiro amanhecer em Ouro Preto não veio com o barulho estridente do trânsito de Porto Alegre, mas com o som suave de um sino distante e o cheiro inconfundível de pão de queijo assando no forno a lenha. Eu acordei no quarto de hóspedes, um cômodo com teto de madeira e uma janela que emoldurava a silhueta da igreja de Nossa Senhora do Carmo. O frio da madrugada ainda resistia nos cantos do quarto, mas o edredom pesado de penas de ganso me mantinha num casulo de conforto que eu não sentia há anos. Levantei-me devagar, sentindo o assoalho de madeira estalar sob os meus pés, e fui até a janela. A neblina da noite anterior tinha se dissipado, revelando um céu de um azul tão profundo que parecia pintado à mão. As ladeiras de pedra brilhavam sob o sol matinal, e por um momento esqueci que era um designer urbano do sul. Eu era apenas um homem que tinha atravessado o país em busca de um engano que parecia cada vez mais correto. Desci as escadas e encontrei a cozinha banhada por uma luz dourada. Dona Mercedes já estava em pé, com seu coque perfeitamente preso e um avental novo, decorado com ramos de alecrim. Ela cantarolava uma canção antiga enquanto passava o café no coador de pano, um movimento rítmico e sagrado que preenchia a casa com um aroma que era por si só uma boas-vindas. Bom dia, meu rapaz do sul. Dormiu com os anjos ou a neblina te assustou? Ela perguntou sem se virar, como se soubesse exatamente quem estava ali. Respondi que tinha dormido como nunca, e ela sorriu, apontando para a mesa farta. Clara ainda não tinha descido, e Dona Mercedes aproveitou o momento de privacidade para me chamar com um gesto de mão, os olhos brilhando com uma malícia benevolente que só as avós possuem. Ela me levou até o canto da sala, onde um oratório antigo de madeira escura ocupava um lugar de destaque. Entre imagens de santos e flores secas, havia uma fotografia pequena, em preto e branco, de um casal jovem. O homem tinha traços fortes e um olhar decidido. A mulher, uma versão mais jovem e radiante de Dona Mercedes. Este aqui era o meu Sebastião, ela sussurrou, tocando o vidro da moldura com a ponta dos dedos. Ele também apareceu na minha vida por um erro, Bento. Ele era tropeiro e errou o caminho da fazenda, batendo na porta do meu pai no meio de uma tempestade de granizo. Passou a noite no galpão e nunca mais foi embora. Senti um calafrio percorrer a minha espinha ao perceber a simetria das nossas histórias. O segredo de Mercedes não era apenas um plano para desencalhar a neta. Era uma homenagem ao seu próprio passado. Uma tentativa de provar que o acaso é apenas a mão de Deus trabalhando no anonimato. Mercedes me confessou que na primeira vez que me ligou, o erro fora genuíno. Mas ao ouvir a minha voz, uma mistura de cansaço e gentileza que a lembrou do seu Sebastião, ela decidiu que não deixaria o destino escapar. A Clara é uma menina de ouro, mas ela se fechou para o mundo depois que o noivo a deixou por uma proposta de trabalho na Europa. Ela achava que o amor era uma conta matemática que não fechava mais. Eu só dei um empurrãozinho na balança, ela disse rindo baixinho. Eu entendi, naquele instante, que estava diante de uma guardiã de destinos. O número errado era a sua forma de tecer um novo manto de esperança para a neta. E eu fora o fio escolhido, talvez por uma intuição que ia além da tecnologia ou da lógica. Clara apareceu na cozinha minutos depois, vestindo um suéter de lã cinza e com os cabelos presos num rabo de cavalo despojado. Sem a maquiagem da noite anterior e sob a luz crua da manhã, ela parecia ainda mais real e palpável. Nossos olhares se encontraram, e o bom dia que trocamos carregava todo o peso da conversa que tivemos na cozinha até tarde. Tomamos o café da manhã em um silêncio confortável, quebrado apenas pelos comentários de Dona Mercedes sobre as fofocas da vizinhança e as reclamações sobre a ladeira que estava cada dia mais íngreme. Depois da refeição, Clara me convidou para caminhar pela cidade. Vou te mostrar a Ouro Preto que os turistas não veem, Bento. A Ouro Preto que respira por entre as pedras, ela prometeu. Caminhamos pelas ruas estreitas e cada esquina era uma aula de história e arquitetura. Clara falava sobre os entalhes de Aleijadinho com uma paixão que me fazia ver beleza em cada detalhe de pedra-sabão. Mas a nossa conversa não era apenas profissional.
Falamos sobre o medo de recomeçar, sobre como é difícil acreditar em alguém quando o passado ainda dói, e sobre como aquela ligação das 18 horas tinha se tornado um farol para nós dois. Em frente à igreja de São Francisco de Assis, ela parou e me olhou nos olhos. Minha avó te contou do Sebastião, não foi? Mariela perguntou com um meio sorriso. Assenti, e ela suspirou, olhando para as torres da igreja. Ela acha que o amor é uma herança, algo que a gente recebe se estiver atento aos sinais. Eu sempre fui cética, mas agora, olhando para você aqui, as contas começam a fazer sentido de novo. O ápice do dia foi um jantar que Clara organizou em um restaurante escondido num porão de uma casa colonial, iluminado apenas por velas e com paredes de pedra bruta. Enquanto dividíamos um vinho tinto e um prato de tutu de feijão que derretia na boca, a atmosfera mudou. Não éramos mais dois estranhos unidos por uma senhora mineira. Éramos dois adultos redescobrindo o desejo. A luz das velas refletia nos olhos dela, e eu percebi que a distância entre Porto Alegre e Ouro Preto não era medida em quilômetros, mas em coragem. Estiquei a mão sobre a mesa e entrelacei meus dedos nos dela. O número 43 nunca mais vai ser apenas um número para mim, eu disse. Ela apertou a minha mão e respondeu. E o toque das 18 horas agora tem um rosto que eu não quero mais esquecer. Voltamos para casa sob um céu estrelado que parecia baixo o suficiente para ser tocado. A neblina começava a subir novamente, abraçando as torres das igrejas e silenciando os passos nas ladeiras. Ao chegarmos na porta, o silêncio da noite foi quebrado pelo som do telefone fixo tocando dentro da casa. Dona Mercedes atendeu. Alô? Bento, meu filho? Ah, é você de verdade dessa vez. Ela riu e desligou. Olhou para nós dois, parados na soleira da porta, e piscou. O Bento de verdade ligou para dizer que vem almoçar amanhã. Acho que a família vai crescer, não é? Clara e eu rimos, e naquele momento, sob o luar de Minas, o primeiro beijo aconteceu. Tinha gosto de café, de frio e de uma promessa que o tempo, por mais que tentasse, não conseguiria apagar. O erro de Mercedes fora de fato o maior acerto da minha vida. Edite 1. Pessoal, o beijo foi melhor do que qualquer filme. Minas tem um ar místico que deixa tudo mais intenso. E a Dona Mercedes? Ela está radiante. Acho que ela se sente a própria autora de um best-seller de romance. Edit 2. Muita gente perguntando sobre o Bento de verdade. Ele é o filho da Dona Mercedes, o que nunca ligava. Parece que a história do número errado chegou nos ouvidos dele e ele resolveu aparecer. Amanhã o clima vai ser curioso. Edit 3. Eu mandei uma foto das ladeiras para os meus amigos no sul e ninguém acredita que eu vim mesmo. O amor é cego, mas o telefone é surdo, disse um deles. Mal sabem eles que eu nunca enxerguei tão bem quanto agora. O peso da realidade e o encontro dos dois Bentos. O almoço de domingo em Minas Gerais não é apenas uma refeição. É uma instituição que exige paciência, estômago e, no meu caso, uma dose cavalar de coragem. A mesa da Dona Mercedes estava ainda mais farta, com o cheiro do frango com quiabo e do angu fresco dominando cada fresta da casa. No entanto, o ar estava carregado com uma tensão que o aroma do manjericão não conseguia disfarçar. Sentado à minha frente, estava o Bento de verdade. Ele era um homem robusto, com o rosto marcado pelo sol e olhos que carregavam a mesma teimosia da mãe, mas com uma pitada de desconfiança que ele não fazia questão de esconder. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos talheres batendo no prato e pelas tentativas heróicas da Clara de puxar assunto sobre a restauração de uma capela próxima. Eu me sentia o intruso num roteiro que eu mesmo ajudei a escrever. O Bento impostor que ocupara o lugar do filho durante as 18 horas de tantas semanas. O Bento original me olhava como se eu fosse um software pirata instalado no computador da família. Então, você é o rapaz que atende às ligações que deveriam ser minhas? Ele perguntou com a voz grave, enquanto servia uma colherada generosa de feijão tropeiro. Eu tentei manter o tom calmo, apesar do suor frio que começava a brotar na base da minha nuca. Na verdade, eu fui apenas o destinatário de um erro que acabou virando um hábito, Bento. Sua mãe tem muitas histórias para contar e eu tive a sorte de estar do outro lado da linha para ouvir. Dona Mercedes deu uma risadinha, dando um tapinha na mão do filho. Deixa de ser bicho do mato, Bento. Se você ligasse na hora certa, eu não precisaria procurar conversa com o Rio Grande do Sul. O comentário fez a Clara rir, aliviando um pouco a pressão. Mas a semente da realidade tinha sido plantada. Eu tinha uma vida, um emprego e um apartamento a 2.000 quilômetros dali. Depois do almoço, enquanto o Bento Real ajudava a mãe com a louça,
Num raro momento de contrição filial, Clara me levou para o quintal, um espaço cercado por muros de pedra, onde pés de jabuticaba e limão-cravo cresciam com vigor. Sentamos no banco de madeira e o minuano da minha terra parecia um conceito abstrato perto da brisa morna que soprava do pico do Itacolomi. Ele não é uma má pessoa, Bento. Só está se sentindo culpado por ter deixado o espaço vazio para um estranho preencher, ela disse, encostando a cabeça no meu ombro. Eu suspirei, sentindo o peso do meu voo de volta que estava marcado para o dia seguinte. A questão não é ele, Clara. A questão é que amanhã eu volto para Porto Alegre. Como a gente faz quando o relógio bater 18 horas e o toque do telefone não for mais suficiente para diminuir a distância? A realidade da distância física bateu como uma onda gelada. Durante aquela semana em Ouro Preto, vivemos numa bolha de neblina e romantismo barroco. Mas o mundo real exigia prazos, projetos de design e contas para pagar. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, desenhando círculos invisíveis na palma da minha mão. Eu passei anos achando que o amor era algo que se planejava com régua e esquadro, sabe? E aí veio um erro de descagem e me mostrou que o caos é muito mais interessante. Eu não quero voltar a ser apenas um número na sua tela, Bento. Eu a puxei para mais perto, sentindo que o tempo estava escorrendo entre meus dedos como a areia das minas desativadas. A promessa de que daríamos um jeito parecia vazia diante da logística implacável de dois estados tão distantes. Dona Mercedes apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. Ela nos olhou com aquela sabedoria de quem já viu muitas partidas e poucas voltas. Vocês estão com cara de quem está tentando carregar o mundo nas costas. Ouro Preto não saiu do lugar em 300 anos, meus filhos. O que é real permanece. O que é pressa, o vento leva. Ela caminhou até nós e nos entregou 2 pequenos saquinhos de pano, amarrados com fita de cetim. Sementes de girassol do meu jardim. Plantem onde vocês estiverem. Se as flores crescerem, é porque a terra é a mesma. Não importa o prefixo do telefone. Foi um gesto simples, mas que carregava a bênção que precisávamos para enfrentar a despedida eminente. O Bento Filho apareceu logo atrás com um olhar mais suave. Ei, rapaz do sul, cuida da minha neta. E atende o telefone se a minha mãe ligar errado de novo, tá? Foi o seu jeito de pedir trégua. A noite de domingo foi passada em claro. Ficamos no sofá da sala, com a luz baixa, apenas ouvindo o som da cidade silenciando. Falamos sobre passagens aéreas, sobre videochamadas, sobre como eu poderia tentar trabalhar remotamente por alguns períodos e sobre como ela poderia visitar os Pampas no inverno. O planejamento era precário, mas o desejo era sólido. Eu percebi que não estava mais apaixonado apenas pela Clara, mas por tudo o que aquele engano representava. A possibilidade de que a vida ainda pudesse me surpreender aos 30 e poucos anos. Eu não era mais o Bento impostor. Eu era o homem que encontrara um lar num erro de 42 para 43. Na manhã de segunda-feira, a neblina estava tão espessa que mal conseguíamos ver o carro no portão. O trajeto até a rodoviária foi silencioso, preenchido apenas pelo som do rádio tocando uma música mineira melancólica. Quando o ônibus para Confins encostou na plataforma, senti um nó na garganta que nenhuma broa de milho conseguiria descer. Clara me abraçou com uma força que dizia tudo o que as palavras não conseguiam articular. 18 horas, Bento. Não esquece. Ela sussurrou contra o meu peito. Eu beijei o topo da cabeça dela, sentindo o cheiro de lavanda pela última vez antes da partida. 18 horas, Clara. Eu vou estar esperando o toque. Subi no ônibus e me sentei na mesma poltrona 12. Enquanto o veículo se afastava e as ladeiras de Ouro Preto sumiam no retrovisor, eu abri o pequeno saquinho de sementes da Dona Mercedes. Havia um bilhete escondido lá dentro, com a letra miúda dela. O amor não é o número certo, é a vontade de continuar discando. Olhei para o meu celular e percebi que a bateria estava acabando, mas não importava. A conexão que tínhamos estabelecido não dependia mais de satélites ou cabos submarinos. Ela estava enraizada naquelas montanhas, e agora viajava comigo para o sul, pronta para enfrentar o frio do minuano, com o calor das lembranças de Minas. A distância era grande, mas o engano tinha sido perfeito demais para terminar num simples adeus. Edite 1. Já estou no aeroporto de Confins esperando a conexão. O coração está apertado, mas a mala está cheia de queijo e esperança. A Clara acabou de me mandar uma foto da Dona Mercedes sentada na cozinha, com o telefone na mão, já treinando os dedos. Edite 2. Sobre o Bento, o filho. Ele me deu um abraço na saída e disse que, se eu magoar a Clara,
Ele vai pessoalmente até Porto Alegre me dar um corretivo. Acho que ganhei um cunhado protetor por tabela. Edite 3. Muita gente perguntando se eu vou me mudar. Ainda é cedo para dizer, mas as sementes de girassol já estão no meu bolso e eu já estou olhando apartamentos maiores em Ouro Preto nos sites de imobiliária. Quem sabe o erro vire residência fixa, onde o prefixo se torna um só e o fim da linha é o recomeço. O retorno para Porto Alegre foi um exercício de paciência e melancolia. O céu cinzento do sul me recebeu com uma garoa fina que parecia querer lavar a poeira das Minas Gerais da minha pele, mas a alma permanecia lá, presa entre os casarios de Ouro Preto. Meu apartamento, antes um refúgio de silêncio, agora parecia um museu de uma vida que não me pertencia mais. Cada objeto, desde o sofá de couro frio até a cafeteira elétrica moderna, gritava pela ausência do calor do fogão a lenha e do riso da Clara. Na primeira noite, o relógio marcou 18 horas e o meu celular vibrou exatamente sobre a mesma mesa de madeira onde tudo começou. Atendi com o coração na boca. Não era Dona Mercedes, era Clara. A voz dela, agora digitalizada pela rede, trouxe um alento que quase me fez chorar. Ouro Preto está mais vazia hoje, Bento, ela disse. E eu, olhando para as luzes da Ipiranga através do vidro embaçado, respondi que Porto Alegre nunca estivera tão cheia de saudade. Os meses que se seguiram foram uma maratona de videochamadas, fotos de pratos de comida e mensagens de bom dia que cruzavam o país. Aprendi que o amor à distância no Brasil é uma prova de resistência contra os preços das passagens aéreas e a instabilidade do sinal de internet no interior de Minas. Eu plantava as sementes de girassol de Dona Mercedes num vaso na minha varanda, cuidando de cada broto como se fosse a nossa própria sobrevivência. Clara, por sua vez, mandava encomendas de pão de queijo congelado por transportadoras, e o cheiro que invadia meu apartamento era o meu único mapa de volta para ela. Mas a tela do celular, por mais nítida que fosse, começou a se tornar uma barreira insuportável. O toque das 18 horas já não bastava mais. Eu precisava do toque real, da respiração próxima e do silêncio compartilhado sem o atraso do sinal de satélite. A decisão final não veio num rompante de paixão, mas numa tarde de domingo, enquanto eu observava o meu girassol finalmente abrir suas pétalas amarelas sob o sol pálido do Rio Grande do Sul. Percebi que, embora eu amasse o meu estado e a minha história ali, o meu futuro tinha mudado de endereço. O erro de Dona Mercedes tinha sido, na verdade, um aviso de que eu estava no lugar errado. Pedi demissão do meu cargo presencial e consegui um contrato como freelancer para uma agência de São Paulo, o que me daria a liberdade que eu precisava. Vendi o que pude, doei o que restava, e 3 meses depois daquela despedida na rodoviária, eu estava novamente num ônibus, mas desta vez, a passagem não tinha data de volta. Eu não estava indo visitar, eu estava indo para casa. Cheguei em Ouro Preto numa tarde de sexta-feira, sem avisar. Subi a ladeira a pé, sentindo o peso da mochila e a queimação nos pulmões, mas cada passo nas pedras irregulares era uma nota de uma canção de vitória. Quando bati na porta azul, foi Dona Mercedes quem abriu. Ela me olhou de cima a baixo, ajustou os óculos e soltou uma gargalhada que ecoou pela rua inteira. Eu sabia! Eu disse para essa menina que você não ia aguentar o frio do sul por muito tempo. Ela me abraçou com a mesma força de sempre, e o cheiro de polvilho e afeto me envolveu como um manto. A Clara está lá no oratório, Bento. Vai lá, que eu vou colocar mais água nesse café. Caminhei até a sala e vi Clara de costas, organizando algumas flores diante da imagem de São Sebastião. Quando chamei o nome dela, ela se virou tão rápido que quase derrubou o vaso. O susto deu lugar a um choro de alívio e a um abraço que selou de uma vez por todas o destino daqueles 2 prefixos diferentes. Não precisávamos mais do telefone. Estávamos ali, na cidade que não mudara em 300 anos, mas que tinha mudado as nossas vidas em menos de 1. O Bento de verdade, o filho, apareceu mais tarde com uma garrafa de cachaça de boa qualidade e um sorriso de quem finalmente aceitara que o impostor tinha vindo para ficar. Agora que você é mineiro de coração, precisa aprender a discar o número certo da primeira vez. Ele brincou, brindando conosco. Dona Mercedes, sentada em sua cadeira de balanço, observava a cena com a satisfação de um mestre que conclui sua maior obra. Ela nunca mais errou o número.
Na verdade, ela parou de ligar para o 43, porque o dono do 43 agora morava no quarto de cima e tomava café com ela todas as manhãs. Eu me tornei o arquiteto dos novos planos da Clara, e ela se tornou a designer da minha felicidade. A ladeira da vida continuava íngreme, mas agora subíamos de mãos dadas, sem medo do fôlego faltar. O engano mais perfeito do mundo tinha se transformado numa residência fixa, e o toque das 18 horas agora era apenas o som de nós dois fechando as janelas para aproveitar o calor do nosso próprio lar. O tempo em Ouro Preto parece correr de um jeito diferente, mais lento, respeitando o ritmo das pedras e das orações. Muitas vezes, quando o sol se põe e a neblina começa a subir, eu olho para o meu celular e vejo o número da Dona Mercedes gravado no histórico. Sorrio sozinho, lembrando daquela segunda-feira cinzenta em Porto Alegre. A vida é cheia de números, códigos e prefixos, mas a conexão real só acontece quando a gente tem a coragem de atender o chamado do imprevisto. Hoje, quando alguém me pergunta como conheci a minha esposa, eu apenas respondo: foi um erro de descagem. E Clara completa com aquele sotaque que ainda me faz suspirar: o erro mais certo que a gente já cometeu. Uai. Edite. 1. Pessoal, eu me mudei de vez. Estou morando numa casinha colonial perto da Praça Tiradentes. O girassol que eu trouxe do sul sentiu um pouco a viagem, mas já está se adaptando ao solo mineiro. A vida de freelancer aqui é um sossego só. Edite 2. Dona Mercedes está me ensinando a fazer o pão de queijo dela. Ela diz que o segredo é colocar amor e não ter pressa de tirar do forno. Acho que isso serve para quase tudo na vida, né? Edite 3. Muita gente perguntando. E sim, eu sou homem. Meu nome é Bento. Sim, o mesmo nome do filho dela, o que facilitou a confusão e a piada interna. Agora somos o Bento do Sul e o Bento de Minas, e a Dona Mercedes tem orgulho dos dois.